Sequência 39. Estava no novo consultório de Eugênio, 2 salas de aluguel mais baratas, num edifício modesto. Coragem, você vai precisar daqui por diante. Começou a passear de um lado para o outro, examinando os quadros que se viam na parede. Parando um momento, diante de um armário de vidro, onde se enfileiravam instrumentos cirúrgicos. Acha que procedi mal? Perguntou Eugênio de repente. O outro encolheu os ombros e, sem se voltar, respondeu: Você tem 31 anos. Deve saber o que está fazendo. Eugênio achava-se um tanto decepcionado. Considerava o Dr. Seixas uma espécie de aliado. Esperava encontrar nele aplauso e estímulo, mesmo que fosse sob a forma de uma cordial descompostura. O diabo, entende-se, aquele velho esquisitão. Pode ficar certo de que as coisas não se podiam passar de outra maneira, depois da morte de Olívia, daquela carta que lhe mostrei. Claro, retrucou Seixas impaciente. Não estou dizendo o contrário. Você é jovem. Eu é que estou mais para lá do que para cá. Dizem que os hereges mais danados fazem as pazes com a igreja na hora da morte. Talvez eu já me esteja preparando para adorar o bezerro de ouro, para vender a alma por 30 moedas de prata. Soltou uma risada curta e rascante. Mas quem é que quer uma alma velha e escangalhada? Calou-se. Acendeu um cigarro. Os olhos ficaram pensativos por alguns segundos. Genoca, o dinheiro tem uma importância brutal na vida. Eu, às vezes, penso se não fui uma besta vivendo como sempre vivi. Não tanto por minha causa, porque no fim de contas, cada um pode fazer o que bem entender com a carcaça que Deus lhe deu. Mas em qualquer hora eu morro. Muito bem, não se perde grande coisa. Que vai ser da minha família, da minha velha, da minha filha? Nunca pude manter um seguro. Os que cheguei a fazer caducaram. Economias? Nem me fale. Seu Genoca, o dinheiro tem uma importância cachorra. Eugênio sentia agora um enregelamento interior, uma impressão de vácuo, de desamparo. Era como se presenciasse o desmoronamento de um velho ídolo. E se lhe fosse possível voltar? Perguntou. O senhor teria coragem de seguir outro caminho, de viver de outra maneira? Seixas botou o chapéu na cabeça. Sei lá. Bom, vou andando. Seja feliz. Apareça, doutor. Hei de aparecer. Vou lhe mandar amanhã um cliente desses que não tem onde cair morto. É para você ir se habituando. Caminhou para a porta e, já com a mão no trinco, voltou-se. O sacerdócio da medicina, o sublime sacerdócio. Soltou uma risada. Sacerdócio uma ova. Pode ser uma escassa dúzia de malucos, como esse seu amigo burro e sentimental. Dá-me o fogo. Eugênio apressou-se a passar-lhe a caixa de fósforo. Depois de reacender o cigarro, Seixas continuou. Para muitos, a profissão médica não passa de um balcão. O que importa é a féria. Você não leu o jornal no outro dia? Um grupo de médicos, numa cidade dos Estados Unidos, combinou-se para simular uma operação numa viúva milionária. Inventaram uma doença, botaram a miserável na mesa de operação, abriram-lhe a barriga e fecharam em seguida, sem tocar numa tripa. Bumba! A mulher morreu. A conta
foi de 1 milhão ou coisa parecida. Gangsters. E tudo por causa do dinheiro. Chupou o cigarro de palha. Seu Eugênio, ouça o que lhe digo. O dinheiro é uma coisa nojenta. Um sujeito decente não se escraviza a ele. Abriu a porta e tornou a fechá-la atrás de si com muito estrondo. Naquela tarde, o consultório esteve movimentado. Os clientes, verificou Eugênio, ao tomar notas para o ficheiro que estava organizando, eram, na sua maioria, empregados do comércio, funcionários públicos, estudantes pobres e prostitutas. Chegavam quase sempre acanhados, falavam com dificuldade, ou então, como a mãe de uma criança que engoliram um alfinete, desatavam numa loquacidade nervosa e interminável. Eugênio surpreendia-se a tomar pelos pacientes um interesse não só profissional, como também humano. Era-lhe agradável ver que alguém, de certo modo, lhe pedia auxílio. Alguém precisava dos seus serviços e que se lhe proporcionava a oportunidade de ser útil a outrem. As horas daquela tarde passaram-se quase desapercebidas. Ao escurecer, foi-se ao último cliente. Era um empregado do comércio. Sofria de estômago e tinha pavor ao cancro. Então a coisa é o que eu pensava, doutor? Pode ir descansado, respondeu Eugênio, como se fosse senhor do destino das criaturas. O seu caso não tem nenhuma gravidade. Venha fazer as injeções aqui, não lhe cobro nada. Muito obrigado, doutor. Deus lhe pague. Às 7 horas, Eugênio saiu. Ia de alma limpa, com uma curiosa sensação de liberdade a ferver-lhe no peito. Quantas emoções experimentara naqueles 10 dias de vida nova. Fora-lhe custoso desembaraçar-se dos laços que o prendiam à vida antiga. Tivera de enfrentar Sintra, um diálogo difícil. O sogro viera-lhe com argumentos macios. E se eles deixassem as coisas como estavam e esperassem, por exemplo, mais 1 ano? O tempo, às vezes, era o remédio aconselhado para males daquela natureza. E se o casal fizesse uma viagem a Buenos Aires ou à Europa? Essa história de desquite no meio burguês e cheio de preconceitos em que vivemos, pense bem, seu Eugênio, você é um moço sensato. É inútil, estou resolvido. Sintra, vencido, limitava-se a fazer um gesto polido. Era um gentleman. Só lhe restava discutir os detalhes daquela separação. Um advogado trataria do desquite amigável. O círculo de amigos do casal seria discretamente notificado. Incompatibilidade de gênios. Eugênio esclareceu que levaria apenas o que era seu: roupas, objetos de uso particular, livros. De dinheiro, ficaria apenas com o que ganhara na profissão. Deixaria o automóvel. Desligar-se-ia da fábrica e dela não queria R$1. Ao ouvir essa última condição, Sintra não pôde conter o seu espanto. Mas você deve estar doido varrido. Eugênio caminhava pelas calçadas cheias de gente, rumo a seu quarto. Doido varrido. Nunca estivera tão lúcido em toda a sua vida. Enxergava claro. Descobria aos poucos novas perspectivas no mundo. Era certo que viriam dissabores, dias amargos e difíceis. Mas que importava? Tudo que lhe pudesse acontecer, nada seria comparado com o que Olívia sofrera por ele,
com a vida obscura e dolorosa de seu pai, com os sacrifícios silenciosos de sua mãe. Continuou a andar, olhando com um esquisito prazer para as pessoas que passavam. Todas elas deviam ter os seus dramas, os seus problemas morais e materiais, as suas pequenas e grandes alegrias. Eram seres humanos, viviam. A vida começa todos os dias. Esta frase visitou-lhe a mente durante todo o trajeto do consultório à casa. Eugênio fazia as refeições com os Falk. Dona Frida era uma senhora alta, gorda, loira e grisalha, de olhos cinzentos e nariz adunco. Tinha um ar de valquíria aposentada, como costumava dizer-lhe o Dr. Seixas. Caíra um dia gravemente enferma e Olívia, que então cursava o 5º ano de medicina, tomara conta dela, desveladamente. Restabelecida, Dona Frida tomou-se de amores pela jovem, levou-a para sua casa e passou a considerá-la pessoa da família. Dera-lhe 2 salas independentes e toda a liberdade. Hans Falk era a exata reprodução de um bom tipo alemão explorado pela caricatura, amigo do cachimbo, da salsicha e da cerveja. Gordo, de calva lustrosa, cachaço vermelho e nédio, olhos sonolentos de expressão brincalhona. Nascera em Munique, aos 20 anos, e migrara para o Brasil. Estava agora com 55. E certas noites, fumando o comprido cachimbo de louça com pinturas que representavam cenas da Baviera, suspirava pelos bons tempos do Vaterland, da velha Alemanha de antes da guerra, tão diferente do Terceiro Reich, de que os jornais lhe davam sombrias notícias. A sala de jantar dos Falk era simples e asseada. Tinha um morno ar de domesticidade. Num aparador de nogueira, enfileiravam-se grandes canecões de barro, com figuras coloridas e inscrições simbólicas. Nas paredes havia paisagens de cidades alemãs, litografias de velhas revistas emolduradas pelo próprio Falk, um retrato de Bismarck e outro de Edimburgo. Os estores das janelas eram de algodão de saco de farinha, com florinhas amarelas, obra também de Hans, que, ao comentá-la, costumava fazer dissertações sobre a economia no lar, defendendo a tese de que tudo se aproveita. Naquela noite, o velho Hans estava melancólico. Tivera no clube uma violenta discussão com um compatriota partidário do nazismo. Puxa diabo, disse ele, a gente não fica descansado nem longe da Alemanha. Que tenho eu com Hitler? Por que tu vais ao clube? Perguntou Dona Frida. Hans baixou a cabeça para o prato e espetou a salsicha no garfo. Eugênio olhou para Ana Maria, que sentada à mesa na sua frente, com um babador amarrado no pescoço, batia com a colher no prato, gritando: Eu quero linguiça! Eu quero linguiça! E apontava para o prato de salsichas. Criança não pode comer isso, retrucou-lhe Dona Frida. Come purê de batatinha. Sim? Eugênio olhou melancólico para o 5º lugar da mesa. Era onde costumava sentar-se Olívia. O prato ali continuava, com o talher, o copo e o guardanapo, onde se via bordada a letra O. Dona Frida dizia sempre: o lugar de Olívia continua. É como se ela estivesse sempre conosco.
Se Olívia se achasse ali com eles, em pessoa, tudo seria de uma felicidade completa. Ele ganharia mais coragem para continuar no seu trabalho. Ana Maria teria uma mãe. A vida oferecer-lhe uma face mais risonha e desanuviada. Terminado o jantar, Hans sentou-se na cadeira de balanço, feita por ele próprio, e acendeu o cachimbo. A criada retirou os pratos da mesa e Dona Frida deu um livro de gravuras a Ana Maria. Eugênio foi para a sala de visitas que fora de Olívia e que ele agora ocupava. Tudo ali continuava como no tempo em que ela era viva. Mas Olívia estaria realmente morta? Perguntou Eugênio a si mesmo. Sentia a presença dela nas suas próprias palavras, nos olhos de Ana Maria, na saudade dos Falk, no aspecto e no perfume daquela sala, e principalmente nas cartas que ela deixara. Olívia, de certo modo, estava viva. A sua memória acompanhava-o por toda parte. O doloroso era que essa maneira subjetiva e espiritual de existir não lhe bastava. Talvez ele fosse ainda grosseiramente materialista. Havia momentos, como este agora de silêncio e de solidão, em que ele desejava ter Olívia ao alcance de suas mãos, senti-la na epiderme, aspirar o perfume dos seus cabelos, ouvir-lhe a voz profunda e envolvente. As horas de solidão eram as horas de perigo. De manhã havia o sol, as visitas aos doentes, os ruídos da casa e da rua, coisas que lhe ocupavam o espírito. À tarde, o consultório, o desfile sensacional que ele começava a sentir no enfrentar a vida, no oferecer batalha em campo aberto. Mas à noite, na quietude do quarto, ele temia a visita do medo. Pensava no futuro, lembrava-se do conforto e das facilidades da vida antiga. Eugênio sentou-se no sofá. Acariciou-lhe o estofo num vago desejo físico de mulher. Os minutos passaram-se. Ele pensou em Eunice, em Filipe, em Isabel, em outras pessoas que conhecera durante o tempo em que fora genro do velho Sintras. A vida lá, no outro mundo, continuava. Não havia dúvida de que era agradável, fácil, deslizava macia e mornamente, sem atritos nem solavancos. Não fosse a maldita consciência que Deus nos dá, Deus. Mas no fim de contas, Deus existia mesmo? Talvez existisse. E um dia, se lhe revelasse, trazendo-lhe a paz definitiva, o desprendimento absoluto das coisas materiais. Genoca, era a voz de Dona Frida. Ela fazia um esforço comovente para se familiarizar com o hóspede. A Ana Maria diz que não dorme sem o papá dela. Eugênio foi até o quarto de dormir dos Falk. Ana Maria estava deitada na cama do casal, com a chupeta na boca. Tinha adquirido o hábito de dormir assegurando na orelha do pai. Quando viu, choramingou. Pai, eu quero a tua orelha. Ele deitou-se ao lado da filha, tendo cuidado de conservar os sapatos fora da cama. O quarto estava em penumbra. Ana Maria segurou a orelha do pai. Eu vou te comprar um burrinho. Para quê? Para tu dormires segurando na orelha dele. Não precisa. Eu tenho tu.
Eugênio sentia no rosto a respiração morna da criança. Ana Maria cheirava leite e a banana. Pai, faz ela piscando. Quando dizia bai com voz arrastada, em vez de pai, era porque o sono já lhe tinha jogado areia nos olhos. Que é? Conta uma história. O pai não sabe. É hora de Nenê dormir. Conta, pai. Aquela do porco. Está bem. Era uma vez um porco. Eugênio falava num cício. O porco foi no mato. Calou-se, vendo a menina de olhos fechados. E depois, resmungou ela. No mato tinha um cachorro. O cachorro mordeu a vaca. Nova pausa. Era a história de todas as noites. Nunca chegava a terminá-la. O sono arrebatava-lhe a ouvinte, prometendo-lhe de certo as histórias mais bonitas dos sonhos. E a vaca? A vaca fez bum, completou Ana Maria. Depois silêncio. Passaram-se os minutos, Eugênio perdeu-se nos próprios pensamentos e, quando verificou que a filha caíra no sono, ergueu-se com cuidado e saiu do quarto na ponta dos pés. Naquela noite, releu ainda as cartas de Olívia. Sequência 40. Dizia uma delas: já pensaste na importância social que os médicos têm e no enorme trabalho que ainda está por fazer em matéria de higiene? Às vezes, eu me pergunto se, por estarmos parados a cuidar apenas de nós mesmos, não somos um pouco culpados da miséria e da desgraça que anda pelo mundo. Consola-me a ideia de que, num dia que não estará muito longe, um de nós comece o trabalho sério nesse sentido. Na carta datada de 5 de maio, havia esse trecho. Quando aprendi a conhecer-te, vi em ti uma criatura que amava a vida, mas não a vivia integralmente. Um ser que possuía grandes qualidades humanas em potência, mas que não era ainda humano. Pelo que me contaste do teu passado, senti que te haviam humilhado, que a tua alma tinha sido desfigurada, torcida, violentada, e que teus olhos se habituaram a olhar a vida com desconfiança e quase rancor. Numa carta escrita em princípios do inverno, Olívia falava em Sintra, nos seus monopólios e grandes empresas, e continuava: viver como certos homens é simplesmente inumano. Procurar a riqueza por amor da riqueza é fugir da vida. Procurar a paz e a felicidade do dinheiro é qualquer coisa que se parece com o espírito daquele macaco da história infantil. Deram-lhe um bocado de leite numa panela, e para ter a ilusão de que tinha a panela sempre cheia, o macaco punha o leite a ferver, para que a espuma crescesse e transbordasse. Não tenho nenhuma prevenção contra os ricos, seria tola se tivesse. Há os que sabem empregar humanamente a sua riqueza. Elogiar a pobreza seria também doentio. O mundo foi feito para que todos nele tivessem um lugar decente. Não há nada de melhor. Ilustre a moral egoísta de certas criaturas do que a fábula da cigarra e da formiga. Parece que a cigarra leu o Sermão da Montanha e quis imitar os lírios do campo. Passou o verão a cantar, ao passo que as formigas trabalhavam e mais trabalhavam como os homens, que, à maneira desse teu amigo lobo, vivem às cegas, só pensando em dinheiro, esquecidos de que são mortais e de que existem o sol, os campos e as cigarras. O ideal, meu querido, seria um mundo em que as cigarras e formigas
vivesse em harmonia inteligente. Estas são as coisas que penso e que nunca te quis dizer, preferindo fazer que as sentisse por ti mesmo, porque só valem as experiências que fazemos com a nossa própria carne. Pode ser que tudo isso seja apenas um grande sonho, mas sonhar também é humano. Eugênio dobrou cuidadosamente as cartas e guardou-as. Ergueu-se. Eram 9 horas. Quando ia tirar um livro da estante, o telefone tilintou. Chamado urgente. Apanhou o chapéu, a maleta e ganhou a rua. Eu não compreendo, Eugênio. Não compreendo. Tenho ficado quase maluca pensando em Isabel. Olhava para ele com olhos ansiados. A ruga no sobrolho marcava o seu esforço para decifrar aquele enigma. Quando Felipe me contou que vocês se iam separar, deu-me uma tontura. Acho que fiquei branca. Pensei que tinha descoberto que nem sei quanta coisa me passou pela cabeça naquele momento. Eugênio olhava fixamente para o cálice de vinho do Porto que pedira, apenas como pretexto para ocuparem a mesa por alguns instantes. Estavam no fundo de uma casa de chá e aquela hora quase deserta. Ele relutara muito em concordar com o encontro. Isabel insistira, telefonara-lhe repetidamente. Ele achara melhor vir para matar de vez o assunto. Houve um demorado silêncio. Eugênio continuava de olhos baixos. Diga o que é que há, pediu ela. Ele levantou os olhos. A insistência de Isabel não lhe dava raiva, dava-lhe pena. E através desse sentimento de piedade, ele desprezava o outro Eugênio, o que fora suficientemente cínico, vaidoso e sensual para se fazer amante da mulher de um amigo. Há apenas isso. Eu estava cego e agora vejo claro. Nós não podemos continuar como dantes. É horrível. E por que é que só agora você vê que é horrível? Eu já disse que antes estava cego. Ela sacudia a cabeça num movimento nervoso. A expressão de seu rosto era de uma pessoa ansiada que procura em vão enxergar através de um nevoeiro. Mas não compreendo, não compreendo. Há tantos meses que nós... E só agora? Não. Por favor, Eugênio, diga a verdade. Eu disse a verdade. Isabel levou o cálice aos lábios. A mão tremia-lhe. E por que foi que vocês se separaram? Ao fazer a pergunta, avançou a cabeça, quase agressiva, como quem joga a cartada definitiva. Eugênio desviou dela o olhar e fitou-o no vácuo. Ora, é uma história muito comprida. Você não está sendo sincero. Ele mudou de tom. Pense no seu marido. Isabel, pense na sua filha. Só agora é que você diz isso? Não. Só agora é que tenho coragem de pensar nisso. Porque não tem coragem de dizer que se aborreceu de mim. A voz dela era velada, quase rouca. Não pense que vim pedir-lhe para voltar. Não desci tão baixo assim. Mas queria ao menos uma explicação. Os olhos de Isabel ganharam um brilho líquido e, de repente, ela calou-se. Quando tornou a levar o cálice aos lábios, Eugênio teve a perfeita impressão de ver uma criança que, choramingando, toma o remédio amargo, forçada pelas ameaças de um mais velho. Olha aqui, Isabel, disse ele com brandura. Pense bem. Não acha que cometemos um erro e que ainda é tempo de evitarmos que ele tenha consequências sérias? Sua filha está moça. Seria tão doloroso para ela se... Calou-se.
antes de formular a hipótese desagradável. Quis falar também em Filipe, lembrar-lhe que ela o podia reconquistar. Anteviu, porém, o ridículo da situação. Tomara áreas de pregador protestante. Depois de tudo que acontecera, isso seria positivamente grotesco. Eugênio acendeu um cigarro. Isabel continuou a bebericar o seu coquetel, os olhos molhados, fitos no amante com uma expressão atônita. Era uma criatura desamparada, pensava ele, sem ideias, sem fé, tivera educação medíocre. Nunca abrira um livro. Ele sabia, folheava apenas revistas, mas gostava mais de figurinos do que revistas. Filipe contara-lhe o seu noivado com Isabel. Fora um idílio de romance. Nos primeiros anos de casamento, ambos lutaram lado a lado. Ele era pobre e ambicioso. Acabava de ganhar o diploma de engenheiro, procurava tomar pé no mundo. Tinham passado horas amargas, enfrentado juntos situações difíceis. Filipe trabalhava formidavelmente. Fazia progressos, subia aos poucos. Vieram melhores dias. Dora nasceu. Festejou o 10º aniversário já numa casa confortável, numa festa brilhante com muitos convivas. Depois, à medida que Filipe prosperava social e financeiramente, as relações dos Lobos na alta roda alargaram-se. O casal fez uma viagem aos Estados Unidos. Filipe voltou cheio de planos, obcecado pelas manias americanas de racionalização, organização, embriagado pelo colossal. O seu nome e retrato apareciam nos jornais. Eram entrevistas em que ele externava impressões da América do Norte e formulava planos para o futuro. Madame Lobo dava recepções. Madame Lobo fazia parte de comitês de caridade. Madame Lobo era dama da primeira sociedade da metrópole. O Dr. Lobo ia construir o maior arranha-céus da América Latina. O Dr. Lobo trabalhava 15 horas por dia. O Dr. Lobo tinha desmedidas ambições, faltava-lhe tempo para ser humano. Esquecia-se da mulher, esquecia-se da filha. O megatério exigia-lhe cuidados paternais. Erguer aqueles 30 andares era quase o mesmo que construir um império. Madame Lobo olhava com temor a aproximação dos 40 anos. Os seus chás e gardens parties e obras de caridade não conseguiam apaziguar-lhe aquele indefinível desejo que a trazia inquieta. E um dia, na casa do Sintra, um aperto de mão mais demorado, um olhar mais quente e longo. Eugênio pensava essas coisas olhando para Isabel. Com que limpidez ele compreendia tudo. Como era maravilhosa a visão que tinha agora das coisas. Isabel depôs o cálice na mesa e, com alguma relutância, perguntou: então não há outra mulher? Eugênio hesitou um instante. Contar-lhe a verdade seria complicar a situação, aumentar a miséria de Isabel, que não acreditaria na sua história. Olívia, para ela, não passaria de um mito. Sacudiu a cabeça negativamente. Podes ficar certa de que não há. Então, tudo acabado? Tudo acabado. Breve pausa. Isabel levantou-se. Eugênio fez o mesmo. Entreolharam-se por um instante. Adeus. Apertaram-se as mãos. Adeus. Depois de alguns minutos, Eugênio pagou as bebidas e saiu. Comprou um jornal no primeiro stand, abriu-o e procurou a página dos pequenos anúncios. Lá estava a nota que mandara publicar. Deseja-se saber o paradeiro de Ernesto Fontes. Seguiam-se os sinais.
Quem der uma informação segura ao Dr. Eugênio Fontes, Rua da Paz, 675, receberá boa gratificação. Mandara ler aquelas mesmas palavras nas estações de rádio locais. Havia de achar Ernesto, custasse o que custasse. Olhou o relógio. 2 horas. Tinha de ir ao consultório. Entrou num elétrico. Não podia esquecer a expressão do rosto de Isabel. Ela sofria. Devia ser a dor do orgulho ferido, do abandono e, quem sabe, do remorso. E tudo por causa dele. A sala de espera do consultório estava já cheia. Eugênio tirou o casaco, vestiu o avental branco, lavou as mãos e disse à empregada que mandasse entrar os clientes pela ordem. Começou o desfile. Naquela tarde foi particularmente doloroso. 3 homens e 2 mulheres com doenças venéreas. Estavam amarelos e abatidos. Tinham um ar de miséria e de vergonha. Eram todos jovens, com exceção de um dos homens que devia já andar pelos 50. Confessou muito constrangido que era casado, tinha filhos, não sabia como fora aquilo. E enquanto lhes fazia curativos e os animava com palavras, Eugênio pensava no que a carne tem de perecível e de frágil. O cheiro do iodofórmio enchia o ar, entrava-lhe pelas narinas, dando-lhe uma impressão de doença e de irremediável sordidez. Naquela noite, ele precisava de estrelas, de muitas estrelas, para se convencer de que havia esperança no mundo. O 5º cliente foi uma menina franzina, de olhos assustados, que entrou na companhia do pai. Esse último disse chamar-se Ana Aurelino Mendonça. Queria saber se a filha ainda era virgem. Tratava-a com brutalidade, chamava-lhe sem vergonha, ela chorava. O senhor não adianta nada tratando assim, disse-lhe Eugênio. Mas ela é uma sem vergonha mesmo, doutor. Que é que tinha de andar fazendo essas brincadeiras como mulher à toa? Olhe, doutor, tinha tudo em casa, não faltava nada. Isso é assanhamento, essa sem vergonha. Não sei por que não morreu quando teve o tifo. O exame foi rápido. Eugênio olhou para o pai longamente, hesitante. Então, doutor, é jovem ou não é jovem? Ele sacudiu a cabeça. Não é. E o defloramento é recente. A menina desatou a chorar. Muito vermelho, o pai balbuciou. É extraordinária essa... A cólera engasgou-o. Eugênio teve pena da menina. Que idade tem ela? Nenhum dos dois respondeu. A rapariga continuava a soluçar, com as mãos cobrindo o rosto. O pai fungava e mirava-a com olhos turvos. Depois de alguns instantes, dominando-se, pediu: o senhor dê-me um atestado, doutor. Eugênio sentou-se à escrivaninha, perguntou o nome e a idade da menina. Aurora, respondeu o pai, 15 anos. Aurora Mendonça. Tem até vergonha dela usar o meu nome, essa safada. Rompeu também em choro. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto queimado. Ele enxugava-as com a manga do casaco. Aurora, pensou Eugênio, um nome tão fresco. Madrugada, céu cor-de-rosa. Essas ideias trouxeram-lhe a imagem de Ana Maria. Ela também era mulher. Um calafrio percorreu-lhe o corpo. Ergueu-se e deu o atestado ao homem. E agora, doutor? Perguntou com um ar humilde, quase de súplica. E agora? O que é que eu vou fazer com a menina em casa nesse estado? E suspirando fundo, com uma lágrima a pingar no nariz, continuou.
Ele é casado, canalha. Só matando. As mãos de grossos dedos que seguravam o atestado tremiam. Quer fazer-me um favor? Perguntou o médico. O homem sacudiu a cabeça afirmativamente. Não maltrate sua filha. Pense bem no que lhe estou dizendo. Ela tem só 15 anos. É uma criança. Criança que faz essas coisas, doutor? E depois, a desavergonhada confessa que não foi à força. Eugênio encolheu os ombros. Seja como for, a violência só pode piorar a situação. Todos nós erramos. E depois, pense que o senhor pode ser tão culpado do que aconteceu com ela. Talvez até mais culpado. Ora essa. E o senhor ainda me diz isso? Os olhos do homem exprimiam estonteada revolta. Quando os clientes saíram, Eugênio escancarou a janela. Sorveu demoradamente o ar fresco da tarde. De certo modo, sentia-se alegre. Começava a tomar a vida pelos ombros e tentava beijá-la. Na face, como lhe aconselhara Olívia. Era um beijo de sacrifício, que ele dava ainda com alguma repugnância, num desfalecimento de medo, violentando a sua natureza mais íntima. Mas havia nesse beijo um estranho elemento de fascínio, e ele sabia, que um dia, não muito remoto, ele ainda beijaria com amor essa mesma vida incoerente, sórdida, brutal, e apesar disso, ou talvez por isso mesmo, bela.